O Flamengo tem retorno de peça importante e começa a avaliar nomes para treinadores. Olá, aqui é Felipe Araújo Neto, mais uma vez para o canal Potência Rubro-Negra. Isso aqui é Flamengo, se inscreva no canal, aproveita que é de graça. Deixa curtida também, deixa curtida no vídeo. Ajuda o Flamengo a ter mais interações e citações em redes sociais, inclusive YouTube. Para quem não sabe, YouTube é rede social também, tá? Ele é um serviço de streaming e também é rede social ao mesmo tempo. Então, vamos falar rapidamente aqui o que o Flamengo tem de bom. É que o pessoal está reclamando que o Gabigol não tá tendo oportunidade, né? Mesmo com essa situação do Flamengo sem atacante, botaram o Carlinhos, insistiram no Carlinhos. Mais uma vez, é bom frisar, não jogou nada, mas foi expulso injustamente. A expulsão foi bizonha, caso terrível aí, de piores arbitragens, aí, piores decisões da arbitragem nos últimos anos, comparado com o que acontece aí nos lances do futebol brasileiro. Teve pisão do Marcelo no jogador do Botafogo, teve cotovelado do Igor Jesus lá no cano, dentro da área, nada foi marcado. E o caso do Carlinhos, o cara só tirou a mão, o Kahneman simulou descaradamente, está claro na imagem, e o VAR sequer foi chamado. Mas o Carlinhos, né, não é por causa disso que o Carlinhos se tornou um craque, ele era um jogador limitadíssimo. Carlinhos Negreiros, para alguns. Novo Negreiros. Negreiros 2, a revanche, a missão. Mas o Flamengo aí não está usando o Gabigol, o Tite não está usando o Gabigol, e ele e seu auxiliar César Sampaio citaram problemas físicos. Problemas físicos e punição. Na coletiva, inclusive, o Gabigol que entrou em campo apenas 35 vezes, sendo titular apenas 3 vezes contra o Volta Redonda, o Sampaio Correia e o São Paulo. Eu me lembro, inclusive, fui no jogo contra o Volta Redonda, no Maracanã. Era o Gabigol que estava em campo. No resto, ele entrou no segundo tempo, sentiu, sei se até que ponto aí essa contusão atrapalhou, mas também teve o problema da punição questão do antidoping, né, que foi citado pelo César Sampaio, pelo Tite, que fez ficar longe também em alguns jogos e prejudicou muito. É verdade. Mas em outros momentos o Tite realmente preferiu o Carlinhos, por preferência própria mesmo. Boa notícia é que o Flamengo vai ter o retorno do Michael, que se machucou aí, ele poderia ficar à disposição do Tite no dia 2 de outubro, dia da semifinal, jogo de ida contra o Corinthians. Vai ser 2 de outubro, e o Michael teve uma evolução da recuperação muito rápida. Ele que se machucou dia 28 de agosto contra o Bahia, pela Copa do Brasil, primeiro jogo na Fonte Nova, Arena Fonte Nova, né? Agora tudo é arena. E o problema na coxa direita, ele tinha previsão inicial de ficar até 2 meses sem atuar, ou seja, ele voltaria só no final do próximo mês, né? No final de outubro. Mas, fazendo um tratamento intensivão, manhã, tarde ou noite, ele conseguiu aí estar à disposição aí para o próximo, talvez o próximo jogo aí contra o Corinthians, daqui a uma semana. É importante frisar também que tem que ter cuidado, né? Espero que departamento médico e a comissão técnica tenham mais cuidado, porque não tiveram com o Cebolinha, por exemplo, que tinha acabado de voltar, se machucou de novo, o próprio Gabigol também. Então, o Cebolinha é mais grave, só volta ano que vem, né? O Gabigol ainda deve conseguir voltar aí essa semana, mas fica a dica aí, fica a memória para não colocar em risco o Michael, não forçar o retorno antecipado do Michael para não machucar de novo, né? E aí o Flamengo já tem, segundo informações de bastidores, já está pensando em um novo treinador. E aí o nome do Luiz Castro foi um dos nomes citados também, colocaram aí outros nomes também, outros portugueses, mas o nome do Luiz Castro ganhou mais força internamente. É bom lembrar que o Luiz Castro também não é aquele treinador super ofensivo, né? É um cara que, pelo menos no recorte que a gente conheceu melhor, que foi a passagem pelo Botafogo, se mostrou um treinador que ele é bem pragmático, e o time do Botafogo, que a gente lembra ano passado com ele, tinha uma transição muito rápida, né? Muita intensidade. O estilo de jogo dele não é que a gente tem que trazer o treinador de acordo com alguns jogadores, não é exatamente isso, mas a gente tem que pensar algumas coisas, por exemplo,
alguns jogadores do elenco atual dariam mais certo com o Luiz Castro do que outros, considerando aquele padrão que a gente viu no Botafogo ano passado. Ele poderia mudar a forma dele jogar de acordo com o time? Talvez. Mas será que temos esse recorte na carreira? Vamos ver um pouquinho mais para frente aí. No caso, considerando que ele aplique alguns conceitos que ele aplicou no Botafogo, também no Flamengo, a gente teria alguns jogadores com maior vantagem, maior chance de funcionar do que outros. Por exemplo, os laterais. Acho que Ayrton Lucas e Wesley teriam mais vantagem para jogar dessa forma, essa transição mais rápida, do que o Alexandre Varela, por exemplo. Que estão são jogadores com características mais próximas do que o Tite gosta de ver. Né? Assim, também Luiz Araújo, também um jogador de mais força, talvez também daria muito bem aí nesse sistema. De La Cruz, já o Arrascaeta teria um pouco mais de dificuldade. O Gabigol também, né, se renovar, por exemplo, não teria muita função. Um jogador que também não faz o pivô, é um jogador que precisa de uma outra... De repente se posicionaria de uma outra forma, mas talvez não fosse o centroavante no time, eventualmente, do Luiz Castro, repetindo a teoria de jogo como a do Botafogo ano passado, mas teria que ver, né, tudo isso. Bem, assim, o Luiz Castro tem a vantagem de não ter uns doidos na comissão técnica que dê soco em jogador, como outros treinadores tiveram aí no passado. Mas é um treinador, né, um repertório maior do que o do Tite, por exemplo. O Tite, a gente já sabia que iria fazer isso aí. A gente não tinha a menor esperança de ser diferente. Sabia. A minha única esperança, para falar a verdade, quando o Flamengo contratou o Tite, eu sabia que o Flamengo não ia jogar. O Flamengo não vai jogar bem. Eventualmente pode fazer um jogo ou outro bem, o que de fato aconteceu. Eu falei isso várias vezes ano passado, deve ter vídeo aqui no canal ainda falando sobre isso. Mas que o Flamengo poderia ganhar, poderia ser campeão, jogando de forma mais pragmática, mais reativa, mas ainda teria jogadores para poder, né, suprir essa necessidade de fazer gols, jogando um contra-ataque. Agora, o Tite conseguiu ir pior do que a gente imaginava, porque ele está conseguindo sequer ser objetivo, sequer ser funcional. A gente sabia que não ia ser um grande futebol, mas ele conseguiu ser pior ainda do que a gente imaginava, que ele conseguiu ser disfuncional, né? Poderia jogar mal, mas tem uma boa defesa. Eu acho que nem a boa defesa está tendo. Então, o Flamengo está perdendo jogos, está tomando muitos gols e não está jogando nada. Chegou o combo, né, da decepção. Eu falei tanto que era contra até a demissão do Tite, mas pensando bem, poderia ter tido uma troca de comando aí no meio do ano, né? Tite jogando fora o brasileiro, mais uma vez. Só que sem estar tão bem assim nas outras competições, sem estar tão bem se eu estar jogando futebol, tipo, se é no Libertadores vai. Perdeu o primeiro jogo contra o Peñarol, que ainda talvez o mais fraco, embora não seja um time tão fraco, é o mais fraco dessas oitavas. O Flamengo conseguiu perder o primeiro jogo em casa. Jogando, inclusive vai jogar fora o segundo jogo, porque fez uma primeira fase pífia, quase não se classificou, teve que brigar pela classificação no final ainda. Isso porque estava priorizando a Libertadores, né? Poupou o time na estreia da Libertadores para ganhar o estadual. Essas maluquices aí que ninguém consegue entender. Planejamento meio confuso aí do Flamengo. Agora vai para o segundo jogo lá em Montevidéu, precisando desesperadamente da vitória. Próximo jogo aí, Flamengo, dia 26, quinta-feira, lembrando, às 19 horas, lá em Montevidéu, tá bom? Se inscreva aqui no canal Potência Rubro-Negra, porque isso aqui é Flamengo. Valeu!